Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 a 29, dando assim sequência à nossa exposição sistemática do livro, ou melhor, da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 a 29, a Palavra de Deus diz assim: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessa arte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra nesse instante e suplicamos que ela seja clara a nossa compreensão. Derrama sobre cada um de nós a iluminação do teu Espírito, para que possamos entender as tuas palavras e decodificar o ensinamento em atitude prática. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eu quero dar continuidade à nossa mensagem nessa exposição sistemática da carta de Paulo aos Gálatas, fazendo uma pergunta a você. Como é que você se identifica? Quem é você? Qual a identidade que te faz sentir seguro no mundo que está em constante mudança? Vivemos em uma sociedade onde as pessoas procuram identidade em muitas coisas. Nas profissões, ou na família, ou nos bens, posição social, nacionalidade ou conquistas. As pessoas dizem: eu tenho uma profissão de destaque. Ou eu sou da família mais antiga da cidade. Eu sou dono de uma grande propriedade, sou da classe média alta, eu sou uma pessoa que já conquistou muitas coisas que queria. Entretanto, nenhuma dessas coisas consegue dar segurança permanente. Nenhuma delas nos é, de fato, um lugar seguro. Os cristãos da Galácia estavam sendo influenciados por falsos mestres, que ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente para dar segurança ao cristão. Diziam que era necessário acrescentar as observâncias da lei, especialmente a circuncisão, para fazer parte do povo de Deus e assim ficar seguro no Senhor. No entanto, temos visto que Paulo escreve mostrando que a lei, embora tivesse uma função importante de mostrar o pecado do homem, ela não podia salvar. Ela conduziu o povo até Cristo. Agora, pela fé, todos os que estão unidos a Cristo recebem uma nova identidade. Tornam-se filhos de Deus e herdeiros das promessas feitas a Abraão. A pergunta do texto para nós é clara e pontual. Como devem viver aqueles que já foram unidos a Cristo pela fé? Como devem viver os herdeiros da promessa da graça? Bom, Paulo escreve aos cristãos da Galácia combatendo o falso evangelho dos judaizantes. No capítulo 3, ele demonstra que a promessa veio antes da lei, a lei revelou o pecado, Cristo cumpriu perfeitamente aquilo que a lei exigia. Nos versos 23 a 29, Paulo mostra agora o resultado da obra de Cristo. Os que creem deixam de estar sob o tutor, a tutela da lei e passam a desfrutar plenamente da filiação e da herança prometida. Os que creem em Cristo devem viver como verdadeiros herdeiros da promessa de Deus em Cristo. Nesse texto, Paulo vai apresentar, portanto, e nós vamos observar 3 atitudes que caracterizam aqueles que foram unidos a Cristo. E a primeira característica que nós temos está nos versos 23 a 25.
E nós destacamos dizendo que devem confiar somente em Cristo. Devem confiar somente em Cristo. Versículo 23 a 25, a palavra de Deus diz assim, Gálatas capítulo 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Paulo usa aqui, na língua original, no grego, uma palavra traduzida como aio, uma palavra grega traduzida como aio, no versículo 24. E essa palavra se refere a um tipo de escravo que era encarregado de conduzir uma criança até a escola. Isso era comum nas famílias ricas da época. A lei nunca foi o destino final. Ela era esse tipo de servo que deveria conduzir o aluno até o local de aprendizado, onde o professor capacitado o instruiria para a vida. A função da lei era conduzir os pecadores até Cristo, mostrando sua incapacidade de salvar a si mesmo. A lei continua sendo santa, útil e boa, mas ela não salva ninguém. O ensinamento aqui é que a salvação sempre foi, é e sempre será pela graça mediante a fé. A lei revela o pecado. Cristo remove a culpa. A gente pode ver isso em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, João, capítulo 14, verso 6, de modo muito específico. E João 14, 6 nos diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aplicando na nossa vida, nós devemos entender que somos incapazes de cuidar sozinhos de nossa vida espiritual e religiosa. Por mais que sejamos pessoas legais e amáveis, não há segurança espiritual se não estivermos crendo em Jesus. Devemos agradar imensamente a Deus e ter atitudes concretas que manifestem essa gratidão pela salvação que jamais poderíamos conquistar. O nosso empenho na obra de Deus deve ser motivado por gratidão pelo que Deus já fez na nossa vida. A segunda atitude que caracteriza aqueles que foram unidos a Cristo é revestir-se de Cristo. Gálatas 3, versículo 26 e 27, a palavra de Deus diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Bom, a expressão revestir-se de Cristo, ela significa assumir uma nova identidade. Quem pertence a Cristo passa a refletir o caráter de Cristo. O batismo não produz essa união, mas testemunha publicamente essa realidade que é espiritual. O ensinamento que temos aqui é que a união com Cristo transforma completamente a identidade do cristão. Somos filhos adotivos de Deus. Em Colossenses capítulo 3, veja só o que diz a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Se tiver a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Colossenses capítulo 3, verso 9 a 14, que diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou.
no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse é o texto de Colossenses 3, verso 9 a 14. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A gente pode ilustrar isso, queridos, da seguinte maneira. Imagina que na frente da tua janela está passando aí um grupo de atletas. E eles têm a camiseta, todas da mesma cor, todas com o mesmo símbolo, o mesmo emblema. E através desse emblema, dessa cor, dessa camiseta, nós conseguimos reconhecer a quem esses atletas pertencem, a que time que eles pertencem. Da mesma maneira, ou de um modo muito semelhante, é também o cristão. O cristão deve ser reconhecido pelo caráter de Cristo, revestir-se, né, do caráter de Cristo. E as pessoas perceberem isso. E aí cabe a nós algumas perguntas. Primeiro, as pessoas conseguem perceber Cristo nas minhas atitudes? Segunda pergunta, minha vida combina de fato com o evangelho que eu professo, com o evangelho que eu creio, que eu prego? Nós devemos vestir diariamente o caráter de Cristo. Pedir perdão quando pecar, demonstrar amor também, não só na igreja, não só nos lugares públicos, mas dentro de casa. Às vezes esquecemos que o cônjuge, ou que os filhos, ou que os pais são irmãos nossos na fé, muitas vezes. Então, sendo uma família cristã, além do grau de parentesco de pai, mãe, filho, nós temos o grau de parentesco por Cristo Jesus. Somos todos irmãos, se todos cremos no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Então devemos demonstrar amor dentro de casa também, aos nossos irmãos. Sirva na igreja com alegria também. Em todas as situações da vida diária, procure descobrir o que Jesus faria no teu lugar e faça como ele faria. Em terceiro lugar, queridos, terceira atitude que caracterizam aqueles que foram unidos a Cristo é que devem viver como herdeiros da promessa. Versículo 28 e 29, Gálatas 3, verso 28 e 29, que diz: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo não elimina as diferenças naturais entre homens e mulheres ou entre povos. Ele ensina que nenhuma dessas diferenças interfere na salvação. Nem favorece, nem desfavorece. Todos possuem a mesma necessidade de salvação e o mesmo acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Todos os tipos de pessoas que se achegam a Cristo participam igualmente da promessa feita a Abraão. O ensinamento aqui é que nossa maior identidade está em Cristo. Os herdeiros da promessa vivem unidos, porque pertencem ao mesmo Salvador. Todos somos um corpo, um povo, uma família da fé. Em João 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem
no seu nome. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, te convido também a observar junto comigo, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante, queridos, nós podemos ilustrar desta maneira. Em uma família, os filhos possuem características diferentes. Não tem um filho que seja igual ao outro. Inclusive, eu lembro de algumas vezes pessoas dizerem: olha para a minha mão, nem os dedos são iguais. Assim também os filhos não são nenhum igual ao outro. São todos diferentes, têm suas características específicas. Mas, porém, contudo, entretanto, compartilham o mesmo sobrenome e a mesma herança. Assim acontece na família de Deus. Cada um tem uma característica. No entanto, todos os que creem em Cristo são chamados de cristãos. Podemos perguntar, aplicando ao nosso próprio coração: tenho tratado meus irmãos como membros da mesma família? Como é que é meu comportamento com eles? Tenho valorizado as diferenças que existem entre nós, povo de Deus, e aprendido com os meus irmãos? Ou pelo contrário, eu pego as diferenças que há e formo grupinhos separados? De fato, de verdade, nós devemos amar os irmãos da igreja com atitudes, não só de sentimento. Devemos manter a unidade da família da fé em harmonia. A unidade da família da fé é responsabilidade do Espírito Santo, mas mantê-la em harmonia é nosso papel. Rejeite qualquer forma de favoritismo. Sejamos cada vez mais servos uns dos outros. Vivamos como aqueles que aguardam a herança eterna de Deus. E finalmente, queridos, caminhando para uma conclusão, continue vivendo como filho amado de Deus, lembrando-se de que sua herança está segura em Cristo. Sua segurança não depende da força da sua fé, mas da fidelidade daquele em quem você crê. Não é o nosso esforço, mas é a graça de Deus. Nenhuma religião, tradição ou boa obra pode torná-lo filho de Deus. Somente Cristo pode fazer isso. Devemos demonstrar nossa união em Cristo por meio do amor, da humildade e o serviço prestado uns aos outros. Perceba, a lei nos conduziu até Cristo, mas somente Cristo nos conduz ao Pai. Unidos a Ele pela fé, deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros da promessa. Portanto, abandonemos toda a confiança em nós mesmos, revistamo-nos diariamente do caráter de Cristo e vivamos como verdadeiros herdeiros da graça, aguardando com alegria a herança eterna que Deus preparou para todos os que vivem a fé em Cristo Jesus. 3 atitudes que caracterizam aqueles que foram unidos a Cristo: confiam somente em Cristo, revestem-se de Cristo, vivem como herdeiros de Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.